essencial para todo cristão entender que nós estamos na missão de Deus. Nessa missão, o Senhor chama homens e mulheres para entrar nesse chamado, para estar nesse chamado. E para atender o chamado de Deus, nós precisamos trilhar o caminho da obediência, dizer sim ao chamado do Senhor. E nós percebemos que quando nós dizemos sim para o Senhor, nós estamos agindo conforme a vontade dEle, nos planos dEle. E o Senhor usa os seus propósitos para tocar vidas, né? Nos abençoar e abençoar outras vidas. Nesse propósito, nós temos as missionárias promessistas que trilham esse caminho. Mas nem sempre esse caminho é um caminho fácil, rápido de trilhar, mas elas estão no caminho dessa obediência, influenciando e tocando vidas através desse chamado. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma missionária que o mês que vem estará fazendo 18 anos de ministério à frente da Igreja de Cristo. Essa missionária você já viu por aqui em outros programas, já é conhecida de vocês, mas hoje ela vai compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida e com certeza vai tocar você. Fique com a gente, compartilhe o link desse programa, comente aí, curta, para que outras vidas também sejam alcançadas. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Estamos de volta, você vai ter a oportunidade de conhecer a missionária de hoje e eu quero já dar as boas-vindas para ela e passar a oportunidade para que ela possa se apresentar. Bem-vinda! Obrigada, olá, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha história. Amém. Vilma, né? Sim, eu sou a Vilma. Isso aí! Missionária Vilma, esposa do presbítero Ismael. Mãe do Lucas e do Pedro. Ah, que legal, né? Dois meninos rapazes, né? Graças a Deus. Vilma, você pastoreia 2 igrejas, né? Sim, quais são elas? 2 igrejas. Atualmente eu pastoreio a IAP Horizonte Azul e Santa Emília. Ah, muito legal. A Vilma, ela vai contar um pouco da história dela para nós. Lá no primeiro programa, quando nós recomeçamos o Conexão Feminina, nós tivemos uma apresentação e você disse que é filha de pastor e cresceu nesse ambiente, né, de igreja, até brincava, né, Vilma, de culto ali, né? Acho que filho de crente sempre brinca, né, com Sim. isso. E eu queria saber, Vilma, se isso influenciou você a tomar essa decisão de hoje, você é filha de pastor, hoje você pastoreia, será que isso teve alguma influência na sua vida ou desde sempre você teve esse sonho missionário de estar à frente da igreja? Ah, sim, com certeza influencia, né? Eu, graças a Deus, nasci no ambiente já cristão, meus pais já eram crentes, né, quando eu nasci. Como eu disse para vocês, sou filha de pastor e de diaconisa também. Deixa eu ver se não é minha mãe aqui, senão ela vai ficar brava. Ela fala, você só fala do seu pai. E graças a Deus, assim, no ambiente cristão, né, num ambiente de muita fé. Eu não vou dizer para você que esse foi meu sonho, eu não pensava isso, eu não planejava isso, né? Porém, eu fui crescendo nesse ambiente, né? Também observando meu pai, a vida dele, né? A vida diária dele. E aí chegou a minha oportunidade, né? E eu acabei entrando no ministério. Mas com certeza, assim, influencia muito, né? Sim, você citou a sua mãe, é bem colocado mesmo, né? Porque mãe tem essa missão desde sempre, né? Não só de gerar, de cuidar, mas de interceder, né, Vilma? Mãe está sempre intercedendo, né? E com certeza ela fez muitas orações e ainda faz, né? Ainda faz. Meu pai era mais da palavra, do ensino, né? Da pregação. E minha mãe da oração, da intercessão. Sim. Então ela não era aquela pessoa que estava lá na frente, que falava, que liderava. Mas nos bastidores é uma pessoa de oração, de muita oração. Amém. Né?
Então era assim. E Glória a Deus. Acabei aprendendo isso também com Verdade. eles, né? Sim. Com certeza. E aí, então diz para nós, quando é que você começou a pastorear? Né? Em que tempo você cresceu na igreja e qual foi esse momento assim que te chamaram para pastorear? Quais foram os desafios que você enfrentou nesse pastorado de lá até aqui? É como eu falei para você, não era meu plano, meu sonho, né? Porque às vezes tem algumas meninas, rapazes também, né? Que pensam, eu quero ser pastor, né? Eu quero ser missionária. Então, assim, não era algo que estava nos meus planos, né? Porém, há 18 anos atrás, vai fazer, né? 18 anos atrás, mês que vem, eu tive um sonho. Tá. Só lembrando que eu nasci na igreja, cresci na igreja e sempre fui muito envolvida, né, na igreja, nos ministérios, sempre trabalhei muito na igreja. Sim. E aí eu tive um sonho, né? Foi mais ou menos no mês de julho, eu tive um sonho e quando eu acordei daquele sonho, eu acordei um pouco apavorada, porque foi uma experiência assim, que eu nunca tinha tido. Eu sonhei que o Senhor falava comigo assim, na igreja, né, onde eu comecei meu ministério, lá em Capão Redondo, lá em São Paulo. E eu chegava assim na igreja, na parte de cima, né, onde é a nave hoje, e eu olhava assim e o Senhor falava assim comigo, a partir de agora, você e o presbítero Inácio pastoreiam essa igreja. Foi só isso que eu ouvi. E quando eu acordei desesperada, porque eu pensei, meu Deus, o que foi isso que eu sonhei? Eu fiquei até um pouco com medo de mim, tipo assim, eu tô querendo isso, E eu fiquei um pouco assim, né, em pânico com aquilo, o que é isso que eu sonhei? E comentei com a minha mãe, só com a minha mãe. E aí se passaram, né, os meses, aí teve a necessidade, né, de fazer a troca pastoral lá na igreja, e teve uma reunião onde eu estava presente, muitas pessoas estavam ali, e aí o superintendente sugeriu que indicasse alguém, né, para ficar ali administrando a igreja, né, temporariamente, até porque a igreja também ia começar a entrar num período de reforma, né? Ele falou assim, olha, seria bom que fosse um pastor voluntário, vocês não podem indicar alguém, né, que seja daqui mesmo, né, para ficar cuidando da igreja. Tinha muita gente naquela sala, aí eu não sei porque todo mundo olhou para mim e falou assim, você. Aí quando olhou para mim, eu falei, eu? Aí na hora eu lembrei do sonho. Nossa. Que eu tinha tido, né? Aí eu falei assim, nesse caso, então, eu aceito, né? E algo que eu não me esqueço, que foi muito bem frisado, foi que você e o presbítero Inácio, eu não estava sozinha, tinha o presbítero Inácio, né? Um amor de pessoa, um grande amigo, assim, companheirão, né? Então, nós estaríamos ali dividindo aquela responsabilidade, né? E foi assim que eu comecei e não parei mais. Estou até hoje. Glória a Deus. Começou como voluntária, hoje Sim, você voluntária. é integral, né? Hoje eu estou tempo integral, mas eu comecei como voluntária. E quais foram os seus maiores desafios, Vilma, nesse tempo? Olha, muitos desafios, né? Eu acho que o principal desafio é a inexperiência, né? Porque eu não me preparei para isso. Eu não era uma pessoa que estava sendo preparada para poder assumir o ministério. Eu era muito crente, muito responsável, amava demais a obra, mas eu era uma irmã como qualquer outra, né? Então eu acho assim que a falta de preparo, né? Então assim, eu entrei trabalhando meio que por imitação mesmo, né? Então isso foi um desafio. O fato de eu estar com um bebê, porque quando eu iniciei no ministério, eu iniciei numa semana, também posto na igreja, e na semana seguinte meu filho fez 1 ano de idade, né? Olha. Ele tinha 11 meses. Então era um bebê que nem andava ainda.
Então, foi um desafio, né? A experiência, estar cuidando de criança, Sim. né? Foi um desafio. E também o fato também de ser mulher, porque não era tão comum. Hoje nós temos muitas Sim. missionárias, né? Mas eu não vou dizer para você que eu sofri por causa disso, Sim. assim, né? Mas como que eu diria, por ser talvez algo novo, né, uma certa desconfiança Sim. também das pessoas que estão à sua volta, né? Então, acho que foi um desafio. E a gente percebe que você já tinha uma confiança da igreja, sim, você já tinha esse chamado e não sabia, talvez, né? O Senhor falou através do sonho, mas foi unânime, né? Quando precisou, apontaram você, porque já viam em você, e você simplesmente, num ato de obediência, você disse sim, né? Deus já tinha te dado Porque esse toque. eu lembrei do sonho, né? Sim. Aí eu disse sim. Glória a Deus, né? E a gente louva a Deus, né, Vilma? Que você na hora não ficou, né, titubeando, assim, né? Pensando, ou colocando outra, né? Dando outras sugestões, né? Então tem o irmão fulano, o irmão cicrano, né? Mas você aceitou esse chamado. Aí você já disse que o seu primeiro filho, então, ia fazer um aninho? Não, é o segundo. O segundo filho. O mais novo, o Pedro. E aí você tem o esposo, né, o presbítero Ismael, Sim. e ele te ajudou, eles te ajudam, eles se engajaram com você nessa empreitada, como foi? Sim, com certeza, né? Com certeza. Meu marido é excelente, né? Maravilhoso, grande companheiro, um grande presbítero, né? Muito apoiador, né? Tá sempre ali junto comigo. Os filhos também, né, que acabaram crescendo também, né, junto comigo, então sempre foram muito apoiadores. E também a minha família, né, a minha família, os pais, minhas tias, se não fosse por elas seria quase impossível, né? Sim. Mas eu deixava as crianças com eles, por exemplo, né, para poder para trabalhar, para poder visitar, fazer reuniões, né? Então, eles estiveram sempre muito presentes. Então, foi muito importante a participação deles. Que bom, você teve uma rede de apoio, né? Sim, e os próprios irmãos da igreja. Os próprios irmãos, né? Os próprios irmãos, principalmente a primeira igreja lá onde eu comecei, Capão Redondo, os irmãos foram muito, muito importantes, né? Foram muito solidários, né? Naquele momento, foi muito bom. Te ajuda, né, no crescimento também, no pastoreio. Que maravilha, né? A gente vai só aprendendo, né? Sim. Vendo o que Deus faz. E aí, Vilma, nessa gestão, você também, além de pastorear, eu me lembro o dia que eu liguei para você, né, para convidá-la para o Ministério de Mulheres. E aí você tinha dito algo já para Deus, né? Ah, Senhor, esse ano eu vou ficar só no pastoreio. E aí vem um outro chamado e mais uma vez você obedeceu ao Senhor, né? Obedeceu a esse chamado e a gente sabe que é um desafio. Inclusive, assim, no meu coração, eu pensava, meu Deus, a Vilma já tem tanto para fazer, né? Porque a gente sabe que o pastorado é um trabalho intenso, né? Maravilhoso, porém às vezes muito cansativo, né? Que quer muito da gente. Mas você disse sim, né? Pediu para orar ali, disse sim. E eu queria saber como está sendo para você esse tempo, né? Tem pouco tempo que nós começamos, mas como você vê o trabalho da mulher na igreja? Qual a importância desse trabalho? Sim. É muito interessante. Mês de janeiro, geralmente a gente para, né, um pouco, né, tira alguns dias de folga, e eu parei em janeiro e eu comecei a orar por mim, pela minha vida. Gente, eu vou chorar. Pode chorar, fica à vontade. E eu comecei a orar por mim, pela minha vida, né, eu comecei a fazer uma revisão de vida, né, da minha vida, das minhas práticas, né. E eu estava num momento assim muito importante mesmo, assim, pessoal com Deus, né? Eu fiz essa avaliação e uma coisa que eu pensei, né, nesse período foi de, como que eu diria, assumir menos responsabilidades, porque assim tudo que aparece a gente vai falando sim, 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 né? Trabalhar menos, mas trabalhar melhor, né? Trabalhar com mais qualidade, trabalhar com
com mais foco, né? Principalmente na questão do discipulado. Então, esse era o meu objetivo, era trabalhar menos e assim com mais qualidade, assim, com mais rendimento, né? E quando eu tentava trabalhar menos, aí veio o convite para poder estar trabalhando com vocês, né, no Ministério de Mulheres. Aí eu falei, mas Senhor, eu falei que eu queria trabalhar menos, né? E aí veio esse convite, né? E eu continuo, no meu propósito, Sim. né? Porque às vezes a gente acaba trabalhando muito e fazendo coisas desnecessárias, Sim. né? E aí eu vi que realmente, de fato, preciso trabalhar menos ou me ocupar menos de coisas necessárias para me ocupar com o que realmente importa, né? Então, estou aí com vocês, no Ministério de Mulheres, e tem sido muito bom, né? Maravilhoso, muito bom, gratificante, né? Muito bom trabalho. Amém. As irmãs são maravilhosas, né? Elas respondem muito bem, né? Então, realmente tem sido uma experiência muito boa. Que bom, glória a Deus, né? Eu queria que você compartilhasse também, a gente sabe que as mulheres da igreja, elas se identificam muito quando é uma missionária, né? Acho que tem essa ligação muito forte, né? Até por afinidade, né? Os problemas que a gente enfrenta, às vezes, são parecidos, né? Então, ela tem essa afinidade para chegar até você. Mas a gente pastoreia todo tipo de gente, Sim. né? Crianças, homens, mulheres. E como você vê as suas ovelhas, né? Como é lidar com as ovelhas, Vilma, no dia a dia ali, o pastorado? Compartilha com a gente. Ai, é muito bom, né? Muito bom, é muito especial. Eu gosto muito desse trabalho que eu faço. Geralmente tem mesmo mais mulheres na igreja, né? As mulheres, elas têm muitas necessidades, são necessidades diferentes das Sim. necessidades dos homens. Então, as mulheres, elas trazem mais queixas, né? E eu procuro sempre atender, né? Na medida do possível. Eu e o Ismael, a gente divide muito o trabalho, eu atendo todo mundo, na verdade, Sim. né? Mas, às vezes, quando são os homens, alguma queixa, alguma causa específica, né? Eu falo, olha, com você, né? Você trabalha, você atende, né? Sim. E eu acabo trabalhando muito com as mulheres. Sim. Né? Com as mulheres, principalmente as irmãs mais velhas também, Sim. né? Eu tenho um trânsito bom, assim, com elas, né? É muito gostoso. Cada caso é um caso, cada dia é um dia, né? Sim. E é muito bom trabalhar, muito bom lidar com o rebanho, né? Com as pessoas, com cada um ali cada um com o seu jeito, sua necessidade, né? Então é muito bom. Bom, graças a Deus. A gente tem um quadro aqui que é um momento muito especial, tem tocado, na verdade, muitas vidas, né? Que é o de testemunhos. Você é uma mulher de testemunhos, Vilma. Desde quando, assim, hoje a gente, embora tenha trabalhado na mesma região, a gente não tinha muita proximidade, né? Hoje a gente tem mais proximidade e cada reunião, cada vez que a gente se encontra, e até nos programas que você faz aqui junto com a Dani, o Mães Intercessoras, você compartilha muitos testemunhos, porque é um retorno também do pastorado, né? Você viver muitos testemunhos, muitos milagres, os seus e o das outras pessoas, né? Das suas ovelhas, né? De pessoas que estão próximas. Mas a gente tem sempre aquele testemunho que é marcante, né? Talvez assim na nossa própria vida ou na vida de uma ovelha. E eu queria que você compartilhasse um desses testemunhos com a gente agora. Sim, é difícil escolher né? São tantos testemunhos. Só voltando um pouquinho atrás na minha história, eu lembro quando meu pai ainda não era pastor, né? O pai trabalhava a semana inteira e no sábado ele passava o dia na obra, né? Trabalhando, visitando junto com os irmãos, né? Junto com os pastores. E interessante que alguém poderia falar assim, puxa, não dá atenção para a família, né? Porque passa a semana trabalhando e no sábado tá na igreja, porque era assim mesmo. A minha mãe que aguentava lá as pontas com nós 4 e meu pai visitando, as visitações e tal, né? Mas eu achava aquilo o máximo. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos de idade
E eu ficava esperando meu pai chegar para ele contar o que é que tinha acontecido. E não sei se é impressão minha, mas parece que há um tempo atrás tinha mais cura, né? Não sei se é uma sensação minha ou não. Mas eu lembro que ele sempre chegava contando histórias, né? Relatos, testemunhos, né? E eu gostava de ouvir, aquelas histórias, né? De ouvir os testemunhos. E um testemunho que me marcou, são muitos, difícil escolher um, né? Eu me lembro que em 2018 tive uma experiência muito boa na igreja que eu pastorei atualmente, que é Santa Emília. Uma irmã, ela teve um problema de saúde, né? Tudo indica que foi uma infecção urinária que não foi detectada nem tratada em tempo, aquilo generalizou, né, a situação dela, né? E ela foi internada ali em estado de choque, né? E ela teve que ficar sedada. E eu lembro que eu visitei essa irmã na semana que ela deu entrada no hospital. Depois eu visitei ela no dia 24 de dezembro. Eu fui lá visitá-la, ela estava dormindo, sedada. Só que entre o dia 24 e o dia 31 de dezembro, tiraram a sedação e ela acabou despertando. Aí no dia 31 de dezembro, a cidade estava vazia, assim, sabe? Livre, assim. Eu fui lá visitar a irmã dia 31, lá em casa, né? Aquele produto todo, né? Preparando, né, as coisas. Eu falei, não, eu vou lá visitar a irmã Lourdes. E fui visitar, dia 31. Aí quando eu cheguei lá, eu e meu esposo. Aí quando nós chegamos lá, eu subi primeiro. Aí eu entrei no quarto, eu assustei com a cena que eu vi. Porque ela estava assim com o olhão aberto, ela já tinha acordado, ela estava com o olho aberto, mas o olho parado. E eu entrei e ela não mexeu o olho, né? E ela estava assim toda esticada, bem espástica assim, sabe? E as mãos assim, e os pés também assim, bem assim dura. E ela estava com a boca branca, uma expressão assim de morta mesmo. E assim, sem o mínimo de reação. Quando eu entrei no quarto, eu pensei assim, acho que ela morreu e não perceberam. E aí eu olhei, tava no monitor, tava os sinais, né, batimento, tudo. E eu fiquei olhando para aquela situação, aquela pessoa assim, né, com o olho aberto, assim, a boca dura, rígida, branca, daí toda assim esticada, assim, sem um mínimo de movimento. Sim. E eu fiquei ali um tempo assim olhando, observando. Aí nesse meio tempo meu esposo subiu. Quando ele subiu, que ele passou pela porta, ela acompanhou ele com o olho. Eu falei, tá. Aí ele também ficou ali olhando, né, a situação dela. E o Ismael é enfermeiro, né? Sim. Aí ele pegou e chegou no pé dela e começou a massagear o pé dela, assim, que estava com os dedos assim, começou a abrir os dedos dela, assim. Aí massageou um pé, foi massageando o outro. E aí eu comecei a cantar um louvor. Eu vou chorar. Aí eu comecei a cantar um louvor com ela, para ela, né, que ela estava assim parada, assim, dura. E aí eu passei a mão na testa dela, aí ela relaxou, fechou o olho e eu continuei cantando. E o Ismael continuou lá nos pés dela, né? Aí eu fui bem das mãos, né? Fui massageando as mãos dela, assim, abri as mãos delas, ela relaxou e eu continuei cantando, a gente cantando e orando. Aí chegou um momento que ela relaxou, né? Ela soltou a boca, assim, ela começou até a ressonar, assim, sabe? E aí eu vi a cor foi voltando, assim, pros lábios dela, né? E aí ela descansou, relaxou, né? Relaxou, assim, de uma forma... Assim, o tempo que foi possível ficar ali no quarto, a gente ficou, né? E eu fui orando, né? Cantamos. E ela dormiu mesmo, mas mesmo assim eu falando com ela, né? Eu falei, olha, quando a senhora sair daqui, a gente vai cantar um hino junto, né? Da igreja. E aí fomos embora, né? Deixamos ela bem, ela dormindo, assim, bem relaxada mesmo, assim, sabe? Numa situação totalmente diferente. E, para a glória de Deus, quando foi na semana seguinte, eu fui visitar ela novamente e ela estava sentada na cama, né? Estava sentada na cama e ela mesma arrumando o cabelo dela, né? Então, assim, não davam mais nada, assim, por ela, pela vida dela, né? Assim... já estava, como se costuma dizer, né, desenganada, né? A situação dela era muito crítica.
Mas aí, graças a Deus, ela foi melhorando, melhorando. Lógico, né? Com a oração de todo mundo, com a oração Sim. da igreja, né? E ela foi melhorando, melhorando, melhorando. E nós cantamos o hino da igreja, o hino da vitória, né? Então, assim, foi uma situação, assim, muito, assim, que me marcou muito, né? Assim, como foi importante, assim, aquela visita, né? A situação que ela estava, né? E a situação que a gente deixou ela, e depois o que Deus fez na vida dela foi maravilhoso. Que maravilha, inesquecível. Né? Bênção, né? A gente vê a importância da visitação, sim, da oração, né? Talvez você esteja aí assistindo a gente já numa situação complicada, ou tem alguém próximo de você já desenganado. Esse é um testemunho de fé, e a gente precisa, né, Vilma, continuar exercitando a nossa fé. Deus ainda faz milagres, né? Tantos milagres recentes, né? Você falou assim, por que será que a gente não ouve tanto? Talvez seja porque nós não buscamos tanto, porque Deus continua sendo o mesmo, né? Ele é o mesmo, Ele continua agindo, mesmo que tenhamos tantos recursos ainda hoje, né? Hoje, né? Ainda hoje não. Antes a gente não tinha talvez tantos recursos e a gente buscava mais a Deus. Hoje a gente tem recursos, mas quantos deles falham? Quantos recursos a gente vai atrás e eles falham? Por melhores que sejam, mais avançados que sejam, mais tecnológicos que sejam, eles falham, né? Tem um ser humano ali cuidando, né, atrás de tudo isso. Mas Deus não falha, né? Ele continua agindo, Ele continua poderoso. E falando nisso, Vilma, não tem como deixar de falar de oração, de intercessão, né? O pastorado requer muito isso. Todo cristão precisa orar, todo cristão precisa estar no altar do Senhor. Mas aquele que está à frente da batalha, ali, né, de frente mesmo do exército, levando o povo para Cristo, né, precisa ter uma vida de oração. Como é a sua vida de oração, seus devocionais? Qual o versículo que você gosta mais, sabe, da Bíblia, que te vem à mente, assim, naquelas horas que você precisa ouvir Deus falar? Olha, o versículo que me vem à mente, olha que interessante, né? Eu lembro que eu ouvi a minha mãe lavando louça, lavando roupa, e ela cantava um louvor que falava assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E depois eu encontrei, eu lendo a palavra, encontrei esse versículo, né, na Bíblia. E esse é o meu versículo. Eu falo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, né? Então, muitas situações assim que só Deus pode agir, né? Então, assim, não adianta ansiedade, não adianta proatividade, não adianta nada. Sim. É só mesmo a oração e aguardar Deus agir, né? Fui criada num ambiente de oração, uma casa assim muito pobre. Eu acho que Deus permitiu a gente ser muito pobre para Ele trabalhar algumas situações na nossa vida. Então você pensa, tudo que era para ser resolvido no advogado, no médico, qualquer outro lugar que fosse, a gente não tinha condições. Era tudo resolvido na oração, né? Então, o orar era algo assim muito normal, né, na minha casa, assim, para os meus pais. Eu lembro quando tinha alguma coisa difícil, meu pai colocava todo mundo para orar e jejuar também, né? Então, assim, a oração é tudo na minha vida. Eu procuro orar já logo nas primeiras horas da manhã, porque se eu não oro, parece que as coisas vão assim encavalando, sabe, e não dá certo, né? Mas quando a gente para, a gente ora, a gente já começa o dia com oração, com direção, né? As coisas fluem melhor, né? Sim. Então a oração é básico, né? É fundamental. Amém, glória a Deus. E como você vê o preparo das mulheres também na pregação do Evangelho? Né? Qual a dica que você daria, né, para pregar o Evangelho? Porque assim, a gente sabe que muita gente gosta de servir no corpo de Cristo, né, na igreja, mas assim, a gente percebe também que nem todo mundo tem esse talento, né, tem essa aptidão ou esse dom para isso, né? Mas a gente, mesmo tendo talvez um talento,
nós precisamos nos preparar. Como que a gente se prepara? Como a gente se prepara para isso, Vilma? Essa questão, como? Eu acho que não tem uma coisa assim específica, uma receita, faça isso que vai acontecer aquilo, né? Mas eu penso que a pessoa precisa viver o Evangelho, né? Primeiramente, o que a palavra de Deus diz, estar em oração, estar disponível para o Senhor, né? Sim. E o Senhor vai usar aquela pessoa em algum momento, em alguma situação, né? Lógico, estudar é bom, se preparar é bom, fazer cursos é bom, Sim. é maravilhoso, né? Mas assim, o principal, o mais importante é a gente estar buscando essa sabedoria em Deus, né? Em oração, em leitura da palavra de Deus, em ouvir Deus falar através da palavra. E o Senhor vai usando, né? A hora que o Senhor achar que deve, Ele vai destacando, né? Vai chamando a pessoa, né? Mas eu acho que tudo começa com isso, começa com uma vida de oração, de leitura bíblica. Então aí você vai se envolvendo com a palavra, né? Se envolvendo com o que a palavra diz, né? E quando você menos espera, você está vivendo aquilo que você está lendo, né? Verdade. Então eu penso que é por aí. É isso mesmo. Ô Vilma, você está falando aí, eu estou me lembrando de um testemunho até que você contou. Nós temos ferramentas diversas para conhecer a palavra de Deus, né? Não adianta também a gente estudar e não ter essa vida de devoção, de entrega, né, a Deus. Mas, assim, a própria igreja nos dá essa ferramenta na escola bíblica. Sim. Então, às vezes, as pessoas querem pregar, mas não gostam de escola bíblica. E aí, como que você se prepara, né, para ministrar se você não gosta de estudar a palavra? Por mais que você tenha até jeito para falar, né, tenha facilidade para falar em público, você vai falar o quê, se não da palavra de Deus, quando você prega, né? E eu lembro que você contou que tem uma das suas igrejas que até aplaude, né, depois da escola bíblica, eles né? amam então, tanto a palavra. É tão importante, né? Quando termina, eles uma coisa deles, uma iniciativa deles. Sim. Eles batem palma, né? Às vezes vai um mensageiro, às vezes a palavra se empolga, assim, ouvindo a palavra, quando termina, eles aplaudem a palavra. A palavra, né? Então isso é maravilhoso. Extremamente, né? Importante. E a gente tem ferramentas para isso, graças a Deus, né? Então a gente já está indo para o final, Vilma. Assim, você já contou um pouco e eu quero até dizer para você, né, querida ouvinte, queridos ouvintes, tem homens também que estão aqui com a gente, né, que ouvem esse programa. Nós pensamos em abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, porque às vezes o programa tem um tempo assim limitado para sabermos de tudo, né, de toda a história da Vilma, e às vezes você fica ouvindo aí e você fica pensando, puxa, eu queria saber mais, né? Então a gente vai abrir lá no Instagram. Se você não segue ainda o Instagram do Ministério de Mulheres, é @Ministério de Mulheres Oficial. Você vai seguir a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para você fazer perguntas para a missionária Vilma, né? O que você gostaria de saber sobre a vida dela, sobre o ministério dela, né? O que ela pode te ajudar. Porque a gente sabe que quando a gente fala de chamado, nós não estamos falando só de pastorear uma igreja, né? O serviço no corpo de Cristo são variados, né? Deus nos dá dons e talentos variados, não tem uma lista fechada de dons, né? Então, assim, a gente pode servir de múltiplas formas ao Senhor, né? E aí o testemunho, o seu testemunho, a sua vida, as suas dicas vão ajudar nesse serviço do Senhor. Então a gente está indo para o final e eu gostaria, Vilma, que você deixasse uma palavra de incentivo, de motivação para os nossos ouvintes, né? Para essas pessoas que estão com a gente até agora assistindo esse programa e querem receber essa palavra sua. A mensagem que eu deixo é que todos continuem firmes, né? Principalmente na palavra de Deus, procurando conhecer a Deus através da palavra, né? Procurando viver a palavra em oração. Como diz o Salmo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, né? O mais ele fará.
Então, assim, a gente não precisa ter tanta preocupação, né, com o que será, com o que virá, né? Por exemplo, eu falei para você que um dos obstáculos, das dificuldades que eu enfrentei foi a falta de preparo, que eu não me preparei para entrar, para falar assim, olha, eu vou estudar para isso, para ser missionária. Não foi. Porém, quando eu recebi o chamado, aí eu procurei me dedicar mais ainda na leitura da palavra, mais ainda em adquirir mais conhecimento, né? E fui crescendo, fui melhorando. Lógico, não estou perfeita ainda, né? Acho que faltam uns 20 anos aí. Quer dizer, depois de 20 ainda não estarei, né? Mas assim, eu fui melhorando mesmo através da palavra de Deus, através da leitura, né? De ler e de viver aquilo que eu estava lendo, né? Então eu acho que esse é o conselho para todo mundo, né? Realmente buscar a palavra de Deus. Começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse, quando você chega lá, você volta de novo, e você continua orando, né, e ouvindo Deus falar. Eu acho que é o mais importante na nossa vida, né, esse contato direto com Deus e com a palavra. Né? Amém, glória a Deus. Então a gente está aqui chegando ao final desse programa, né? A gente agradece a Vilma por ter aceitado o nosso convite, meio que na marra, mas ela veio, né? É uma bênção, é muito bom ouvir as histórias. E a gente sabe que as mulheres, elas têm o poder de nos influenciar, as mulheres da Bíblia. Mas tem mulheres como a Vilma que também nos influenciam, que também nos ajudam a seguir firmes, a ter fé, a ser ousadas, a ser obedientes à voz do Senhor, a dizer sim ao chamado de Deus, ao chamado do Mestre. Então a gente vai encerrar aqui esse programa. Eu quero pedir para que a Vilma ministre uma oração para você e a gente encerra com a oração dela, que o Senhor possa te abençoar abundantemente e a gente se vê no próximo programa, né, com uma outra missionária aqui trazendo lições maravilhosas de vida para você. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar e de curtir esse programa. E a gente finaliza ele com a oração ministrada pela Vilma. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento, te agradeço, Senhor Deus, por esse tempo, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor me permite estar aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai. E oro, Senhor Deus, por todos que estão conosco neste momento, pedindo, meu Deus, a Tua graça, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, Pai. E nós estivemos, Senhor Deus, aqui falando de serviço, de trabalho, de ministério. Eu me recordo, Senhor, das palavras do Senhor Jesus, que disse que a seara é grande, Pai. Amém. E a seara é grande, continua sendo grande, a necessidade é grande. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha levantar mais homens e mulheres, meu Deus, para que no nome santo de Jesus a Tua igreja seja servida, seja atendida, que a Tua obra cresça, Senhor Deus, se multiplique, Pai. Eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor venha chamar, que o Senhor venha capacitar, levantar, Senhor Deus, homens e mulheres para este ministério, Senhor. No nome santo de Jesus eu oro, que a Tua graça seja sobre a vida de todos nós, Pai. E que todos nós, meu Deus, possamos ser grandemente usados, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, como um vaso de honra, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.